Olá! Na aula de hoje eu vou conversar com você sobre sistemas de tempo de execução, que são sistemas que são ligados ao teu programa final para dar suporte a certas abstrações da linguagem. E também vou falar sobre algoritmos de coleta de lixo, que é uma parte do sistema de tempo de execução, e são algoritmos que liberam automaticamente a memória do programa. Quer dizer, em certas linguagens de programação a gente está acostumado a alocar a memória e depois que a gente não está usando mais essa memória alocada, a gente libera explicitamente, né? Quando a gente tem coleta de lixo automática, a gente somente aloca a memória, o coletor de lixo é que é responsável por desalocar essa memória automaticamente quando ela não está sendo mais usada. Vamos dar uma olhada nisso. Então, sistema de tempo de execução, né? Hoje em dia as linguagens de programação elas têm várias abstrações de alto nível que não são suportadas pelas arquiteturas modernas, por exemplo, tratamento de exceções, objetos e a própria coleta de lixo. Então, o sistema de tempo de execução é um sisteminha que dá suporte a essas abstrações em tempo de execução do meu programa. Então, o RTS, né, o sistema de tempo de execução, ele pode ser uma máquina virtual, pode aparecer no formato de uma máquina virtual para a qual o teu programa é compilado, ou se a gente vai gerar um executável, né, não usa uma máquina virtual ali, esse sistema de tempo de execução ele é ligado ao teu executável final. E é sistema de tempo de execução por causa disso, né? Ele é um programinha que roda junto com o teu programa que tu escreveu em tempo de execução, dando suporte para essas abstrações. Uma coisa importante, né, que sempre ocorre no sistema de tempo de execução é esse coletor de lixo que serve para automaticamente liberar a memória que o teu programa aloca, né, quando essa memória não está sendo mais usada. Então a gente vai conversar um pouco mais agora sobre o que é lixo, né? Como funciona uma linguagem orientada a objetos, que eu vou usar como exemplo, e vamos conversar também sobre algoritmos de coleta de lixo. Então aqui eu vou fazer um exemplo sobre linguagem orientada a objetos, né? Eu fiz uma classe ponto aqui que eu vou usar no exemplo, que isso aqui é um código Java, né? A classe ponto ela tem dois atributos, tem um construtor e tem um método move que muda os atributos x e y desse ponto, né? Um ponto cartesiano. Bom, o código das classes, né, numa linguagem orientada a objetos, por exemplo, em Java, esse código ele está sempre presente numa tabela chamada tabela de expedição. E se a gente olhar aqui, né, quando a gente aloca um objeto na memória, na verdade a gente aloca esse objeto numa área de memória chamada heap, certo? E na memória, na verdade, o que a gente aloca são basicamente os atributos do objeto. E esse objeto ele vai ter um ponteiro para o código que vai estar lá naquela tabela de expedição. Então, na verdade, o código para a classe, né? Ele é alocado em memória apenas uma vez e toda vez que a gente cria objetos, todos esses objetos vão apontar para o mesmo código. Então vamos dar uma olhada num exemplo aqui. Eu estou criando dois objetos, né, daquele tipo ponto. Um eu criei na variável p e outro na variável q. Criei esses objetos, um com a coordenada 2, 3 e o outro com 4 e 5. Quando eu crio esses objetos, né, a estrutura que vai ser formada ali em tempo de execução é parecida com essa. Aqui está a memória essa que a gente chama de heap, onde os objetos são alocados. E aqui está aquela tabela de expedição, que é onde fica o código para esses objetos. Então o P, né, ele aponta para o objeto esse que tem as coordenadas 2, 3. Na memória ali na heap eu estou alocando basicamente esse ponteiro para a tabela de expedição e os valores para os atributos. Então toda vez que tu chama um método da classe ponto, ele vai pegar esse método dessa tabela de expedição. E o objeto que eu aloquei em Q
ele também, né, vai ter um ponteiro lá para a tabela de expedição e eu vou alocar espaço para os atributos dele. O que é lixo, então, né? Quando eu, por exemplo, vamos supor que no meu programa eu faça Q recebe P. Quando eu faço Q recebe P, né? Então o Q vai também estar apontando ali para o mesmo objeto que P estava apontando. E aquele objeto que estava lá em Q, ele não tem mais nenhum, não existe mais nenhuma referência para esse objeto. Então esse objeto se tornou lixo. A ideia então do coletor de lixo é detectar esses casos aqui e automaticamente liberar essa memória. Então a coleta de lixo é uma coisa antiga, ela surgiu em 1960 com a linguagem Lisp. Lisp é uma linguagem de programação funcional. Quando a gente programa numa linguagem de programação funcional, a gente está usando aquelas funções puras lá de sistemas discretos. Quando vocês estavam fazendo funções em sistemas discretos, não aparecia para vocês a ideia de alocar e liberar a memória, né? Essa abstração ela não pertence a esse domínio. Então, quando eles queriam implementar uma linguagem dessas, não podia aparecer a ideia de alocar a memória e a ideia de liberar a memória. Então, é daí que surgiu a ideia da coleta de lixo. A ideia, então, do coletor de lixo é, de alguma forma, descobrir quais são os objetos vivos, né? Que são os objetos que estão sendo apontados no meu programa, e eu também descobri quais são os objetos que não estão sendo mais usados para liberar essa memória. Notem que eu estou falando objetos aqui, mas a gente pode considerar como qualquer coisa ali. Eu estou usando a palavra objetos, mas eu não estou falando de objeto de linguagem orientada a objetos. Eu estou falando de coisas alocadas na memória, né? Então a ideia do coletor de lixo é descobrir, né, os objetos na memória que não estão sendo mais usados e de alguma forma eliminar isso ou liberar esse espaço. Nas linguagens que usam coletor de lixo, conforme eu falei antes no caso do Java ali, né, os objetos eles são sempre criados numa área de memória controlada, certo? Controlada porque é a área de memória ali que o coletor de lixo conhece e que vai percorrer essa memória ali de alguma forma para liberar esses objetos. Então essa área de memória controlada a gente sempre chama de heap. E para fazer a coleta de lixo existem vários algoritmos, eu vou aqui conversar com vocês rapidamente sobre alguns deles para vocês terem uma ideia. Bom, um algoritmo bem conhecido é esse chamado contagem de referências. A ideia é que cada objeto, quando ele é alocado na heap, além daqueles campos tradicionais dele, ele tem um campo a mais que conta quantas referências a gente tem para esse objeto. Por exemplo, na minha linguagem ali, se eu criasse um novo objeto, né, P recebe... Estou criando esse novo objeto aqui. Esse objeto ele vai surgir ali na heap com um número de referências igual a 1. Quando eu faço aquela atribuição que eu fiz ali antes, Q recebe P, o que acontece então? Notem que eu estou apagando o que tinha em Q. Então o objeto que estava em Q, esse campo de contagem de referências dele, é decrementado. Como agora eu vou ter mais uma referência para o meu P, então o campo esse de referências do objeto que está em P vai ser incrementado. E a ideia do algoritmo é que quando eu fizer uma atribuição ali que mude esse campo de referências de um objeto, e esse objeto, o número de referências dele chega a 0, né? Que nem aconteceu com o Q ali naquele exemplo. Então, quando o número de referências para um objeto chega a 0, ele é colocado numa estrutura de dados que se chama free list. Né? O que é free list? É uma lista encadeada que contém referência para todos os espaços livres na memória, incluindo os tamanhos. Então, na verdade, eu não apago esse objeto da memória, né? Ele continua ali, eu só aloco naquele espaço um nó dessa free list.
E essa free list, ela vai ter é uma lista encadeada, né? Então ele vai encadeando, vai tendo ponteiros ali para todos os espaços livres da tua memória. Então, ao invés de apagar aquele objeto, eu aloco ali naquele espaço um nó dessa free list e um espaço vai estar apontando para o outro. Existem várias formas de organizar essa free list, ela pode ser organizada por tamanho, etc, né? E daí, então, toda hora que eu vou alocar um novo objeto, eu tenho que percorrer aquela free list de alguma forma e descobrir um espaço livre na memória para alocar esse novo objeto. Bom, a vantagem desse algoritmo, como vocês podem ver, é que não é tão difícil assim de implementar, né? Mas ele tem algumas desvantagens, né? Por exemplo, eu vou precisar em cada objeto um espaço a mais para guardar essa contagem de referências. A outra coisa que acontece é que toda vez que eu faço uma atribuição, eu tenho que lidar com essas coisas aí da coleta de lixo. Então isso torna as atribuições mais lentas. Um outro problema é que a memória ela fica fragmentada, né? Eu não estou tirando os objetos, não estou tirando aqueles espaços, não estou compactando a memória, né? Aqueles espaços livres, eles vão ficar ali, né, no meio da heap, e toda vez que eu preciso alocar uma área de memória nova, eu vou ter que percorrer ali esses espaços de memória. Um outro problema desse tipo de algoritmo é que ele não lida muito bem com objetos cíclicos, né? Aqui eu estou fazendo um objeto que aponta para ele mesmo, né? Então ele sempre vai ter uma contagem de referência igual a 1, né? Então esse tipo de coisa já é mais difícil num algoritmo com contagem de referências. Um outro algoritmo muito conhecido é o algoritmo chamado Mark and Sweep. Ele se chama Mark and Sweep porque ele tem duas fases, né? Uma chamada Mark e outra chamada Sweep. A ideia da fase Mark é marcar todos os objetos que estão vivos na memória. Como é que a gente faz isso, né? Todos os objetos que estão vivos ainda no teu programa, eles de alguma forma são referenciados direta ou indiretamente pela pilha de execução do programa, né? Então o que acontece? Esse algoritmo ele começa percorrendo a pilha de execução e cada ponteiro ele vai lá e vai marcar esse objeto como vivo. O que é marcar como vivo? Ele vai pegar um bitzinho ali no início daquele objeto, que é 0, e vai transformar ele para 1, certo? Aqui eu digo que a partir do conjunto raiz, né, que é a pilha de execução, ele vai percorrendo os objetos recursivamente. Recursivamente porque, né, não é só os ponteiros que estão na pilha de execução, que são os objetos vivos, né? Porque um objeto pode apontar para um outro objeto, que aponta para um outro objeto. Então ele vai recursivamente percorrendo, né, todos esses ponteiros no meu programa e marcando ali um bitzinho, indicando que eles estão vivos. A segunda fase é a fase sweep. A fase sweep ela não percorre, ela vai lá no início da heap e vai percorrendo os objetos um por um, certo? Os objetos que não estão marcados são colocados na free list, essa mesma do algoritmo de contagem de referências. E daí os objetos que estão marcados, eles são desmarcados para ficarem liberados, né? Porque quando acaba a fase de sweep, acabou a coleta de lixo. Então notem que a primeira fase ela percorre somente os objetos vivos. A segunda fase, ela percorre toda a heap, daí colocando os objetos que não estão marcados na free list e liberando os objetos que estão marcados para serem usados pelo programa. A vantagem desse algoritmo é que ele só é acionado quando eu preciso de mais memória, né? Ao contrário do contagem de referências, que ele está sempre ali em execução. As desvantagens, né, é que eu tenho que percorrer uma vez todos os objetos vivos e outra vez todos os objetos do meu programa.
Então, como esse objeto desculpa, esse algoritmo é ativado de tempos em tempos, né? Quando ele é ativado, isso pode, dependendo da quantidade de objetos, pode tornar o meu programa mais lento, né? A outra desvantagem é inerente à FreeList. Como ele também usa a FreeList, toda vez que eu quero alocar um objeto novo, eu tenho que ir lá, de alguma forma, percorrer essa FreeList para encontrar um espaço livre. O algoritmo de 2 espaços é um algoritmo que se livra dessa história do FreeList, tá? Então a ideia é que eu pego a minha heap lá e divido ela em duas partes iguais. A primeira eu chamo de from space e a segunda eu chamo de to space. E a ideia é que os objetos novos, né? Eles são sempre alocados no final do from space. Então, se eu aloco um objeto novo, eu coloco ele aqui, né? Final não ocupado, né? Do meu from space. Então, se eu quero alocar um objeto novo, eu coloco ele aqui no from space. E daí incremento o meu ponteiro do from space para ele apontar para a próxima posição livre. Quero alocar um novo objeto, aloco aqui, daí incremento esse ponteiro e ele passa para cá. Quero alocar um novo objeto, coloco aqui, passo o meu ponteiro para cá. Vai chegar uma hora, né, que vai lotar o from space. Daí o que acontece? Daí é acionada a coleta de lixo. O que faz a coleta de lixo? Ela também, a partir da pilha de execução, ela descobre quais são os objetos que estão vivos e copia eles para cá, certo? E daí os objetos que não estão vivos, eles vão ficar aqui nesse espaço, certo? Então, quando eu faço essa cópia aqui, eu espero que o número de objetos que apareçam aqui no toSpace, né, seja menor, ainda sobre um espaço livre. Depois que eu copiei todos os objetos do from space para o toSpace, eu troco, né? Troco o nome deles. Esse aqui vira o from space, esse aqui vira o toSpace, e eu começo a alocar aqui no final. Quando lotar esse aqui, eu faço de novo a troca e assim por diante. Então, a grande vantagem desse algoritmo é que para alocar um novo objeto, eu não preciso percorrer aquela lista, aquela free list lá, né, a lista de objetos livres. Eu simplesmente vou alocando no final do toSpace. Tem também algumas desvantagens. Quais são as desvantagens? A cada momento, né, eu só tenho no máximo a metade da memória disponível. Uma outra coisa mais complicada desse algoritmo é que quando eu copio os objetos daqui para cá, eu também tenho que acertar todos os ponteiros entre eles, né? Porque um objeto pode estar apontando para o outro e já é mais... E daí quando eu copio o objeto para cá, ele ainda pode estar apontando para um valor lá em cima, então é meio difícil de ajustar esses ponteiros. Um outro problema é se eu tenho muitos objetos vivos no meu programa. Daí essa coleta também vai ser mais lenta, né? Por dois motivos. Um, porque eu vou ter que copiar mais objetos, e o outro porque vai me deixar menos espaço livre e o algoritmo vai ser acionado mais vezes. Bom, o último algoritmo ele é um que é muito usado, né? Ele resolve vários dos problemas dos outros algoritmos. É o algoritmo de gerações. A ideia desse algoritmo, ele parte de uma heurística. Ele parte da seguinte heurística, que a maioria dos objetos num programa, eles morrem cedo. Outra maneira de ver isso é que a gente não tem a quantidade de objetos que persiste por todo o meu programa é bem menor do que a quantidade de objetos que morre cedo, né? Então, assim como o algoritmo de 2 espaços, né? A gente divide a heap, mas agora a gente divide ela em várias partes, várias gerações que a gente chama.
E os novos objetos, eles são sempre criados na primeira geração, que é a geração que a gente chama de berçário. E daí segue a mesma ideia do algoritmo de dois espaços, né? Eles vão sendo ali alocados no final do berçário. Daí o que acontece? Quando o berçário fica cheio, então ocorre uma pequena coleta ali, somente no berçário. O que essa coleta faz? Os objetos que persistem eles passam para a geração 2 e a gente libera ali a geração 1 e começa novamente a alocar novos objetos nessa geração 1. Bom, daí o que vai acontecer ao longo do tempo, né? Vão sobrevivendo vários objetos na geração 2 e eles começam a ser passados para 3 e assim por diante, né? E a gente sempre está levando em consideração que os objetos eles vão sendo liberados ao longo do tempo, né? Eles não duram muito tempo, mas os que persistem eles vão sendo passados para a próxima geração. Então o que acontece, né? Quando a geração 2 fica cheia, daí a gente faz ali uma coleta na 2. Quando a 3 fica cheia, a gente faz uma coleta na 3. E uma coleta de lixo que envolva todas as gerações, ela vai ser rara. A ideia é que a maioria das coletas fique ali na geração 1, onde são alocados os objetos novos. Então, quais são as vantagens desse algoritmo? A vantagem é que são pequenas, as coletas de lixo elas são pequenas e rápidas. A desvantagem é que ele é bem mais complexo de implementar que os outros algoritmos, né? Até tem implementações que usam diferentes algoritmos dentro para coletar as diferentes gerações. Então ele é mais complicado de implementar, certo? Também é meio difícil de lidar com ponteiros entre gerações, né? Porque objetos, mesmo tu copiando um objeto para uma próxima geração, ele pode estar apontando para uma outra geração, e esse tipo de esquema aí é difícil de lidar. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Até mais e um abraço.